Estreia do Sua Saúde Podcast. Não poderia começar melhor do que com a doutora Tiziana Gaggiato. Muito obrigado, doutora Eu que agradeço. Tiziana Gaggiato. Isso é um trava-língua para quem é goiano, moço. Não é isso? Isso é nome o quê? Tem pouco tempo que você fala esse nome, né? Gente, minha amiga. 20 anos. Minha amiga de infância. Então, doutora Tiziana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Né? Como que começa a sua vida? Como que começa essa vida na pediatria? Que existe um marco. Todo médico que chega aqui e fala assim, olha, eu fiz a minha especialização por causa desse marco. Existe isso na sua carreira? Ai, meu Deus, não. Não existe marco na minha carreira. Existe, por exemplo, eu tentar algumas outras opções, tentei dermatologia, comecei a fazer plantões de clínica geral e fazia plantões também de pediatria no Rio. E aí, de repente, eu falei, gente, mas que é muito bom fazer plantão de pediatria. Eram os que melhor pagava na época, né? Tem esse lado, porque ninguém queria. E aí, acabou que eu falei, gente, mas por que eu tô fazendo dermato? Não quero fazer botox na galera, não. Quero tratar dos meninos catarrentos. Então, aí, mas, claro, existe isso da gente dizer que ninguém queria. Por que tem esse, entre aspas, preconceito, então, com a pediatria? Porque é muito difícil, desde quando a gente está na faculdade de medicina, a gente aprende, a gente já entra na pediatria, pelo menos na minha época, na minha faculdade, a gente já entra na faculdade, na pediatria, já sabendo que a gente tem que lidar com mãe, com criança, com pai, com avó, que é a parte difícil, né? Avô e avó. Avô e avó? É, uma parte um pouco mais complicada. É mesmo? Então, na verdade, acho que eles fogem muito. Os estudantes de medicina já fogem muito disso, justamente porque coloca uma responsabilidade muito grande, né, na gente. Porque a gente tem que dar conta da criança, tem que dar conta do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio. E acaba que não é. E um dos exemplos que ela entrando aqui na nossa entrevista, ela chegou já falando, tô atendendo, né? Você sai, mas não sai. Exatamente. E tem que ser essa entrega e cada vez mais e mais e mais, porque as informações estão chegando e eu acho que a gente traz a doutora Tiziana aqui, uma referência na pediatria na nossa cidade natal, na cidade natal, que para poder também, que eu queria desmistificar certas coisas que você domina, né, sobre as crianças, sobre dar banho gelado com febre. Misericórdia. Não existe isso, né? Não existe isso. Não pode... Não! Já tomou muito banho gelado, né? O tal do permanganato potássio. Nossa, punha eu pra comer aquele trem, pra ver se lá... Eu acho que... Eu falo para meus pacientes que nós somos sobreviventes, sabia? Que eu empacotava, aí a mãe fala assim, doutora, mas os meninos de hoje são muito mais espertinhos do que os de antigamente. É claro! Os de antigamente ficava tudo empacotado, duro, não podia mexer, entendeu? A gente quase morreu de calor, a gente quase morreu sufocado. E vocês trazem essa nova... Também essas crianças parecem que elas são muito mais espertas quando falam assim. São muito mais estimuladas. Estimuladas. Sim, mudou-se completamente a forma como a gente lida com a criança, como a gente trabalha com a criança, né? E como a gente passa as informações para os pais. Então, são pais mais bem informados, né? Que têm acesso a muita informação. Então, acaba que a criança também é uma criança que tem mais, querendo ou não, acesso indireto a tudo que a pediatria moderna proporciona. E você diz isso, daquilo que a gente estava conversando antes, desse acesso à tecnologia? Sim, os pais sim, né, têm acesso à tecnologia. E é interessante falar que existem informações e informações. Por exemplo, a informação está lá, você procura no Google qualquer coisa, por exemplo, marcos de desenvolvimento de criança. E aí uma mãe, né, um familiar que não tem tanto poder, não é cultura, não tem... Como é que eu falo isso, hein? Não vou falar isso, estou falando plano em off para vocês. Não, isso é muito importante a gente falar. Porque, por exemplo, você pega lá, eu tenho um casal de médicos, que são meus pacientes, são muito bem informados. Acesso à informação mesmo. Eles têm acesso à informação, eles sabem consumir a informação. É diferente de pais que entram no Google, joga a palavra lá, entra em qualquer site,
Por exemplo, pesquisa, o que pode ser uma íngua no pescoço? Aí já chega lá com diagnóstico de câncer. Meu Deus, meu filho tem um linfoma, tem não sei o quê, tem, sabe, tem um tumor no pescoço. Como é que você acalma, pai? Dando risada, né? Mesmo? Dá muita risada. E aí ele vai, é um jeito de quebrar. Mas a doutora tá rindo. Eu falo, calma, meu filho, calma, vamos por partes, né? Os exames estão aí pra gente diagnosticar e o pediatra tá aí para te mostrar quais são as possibilidades diagnósticas, né? Sim, claro, dizendo que existem doenças sérias. Sim, claro. Infecções, né? Os descuidos, sim, né? Existem. Principalmente durante a gravidez, que a gente assiste, principalmente em pessoas que não têm tanta, assim, é isso que a gente está falando de informação, né? Então, às vezes ali tá bebendo, tá fumando, e a criança vem, ela é vamos dizer assim, ela ainda é um órgão da mamãe. Com certeza, a criança sofre muito, todas as consequências, né, da mãe. Agora, essa é uma pergunta particular minha. Ah, meu Deus. Agora é uma pergunta particular minha. Eu peguei algumas perguntas e aqui as pessoas começaram falando sobre recém-nascidos. Eu quero ir antes. Posso? Pode. Quando é na criança, depois, vamos lá, óvulo, que realmente vamos dizer assim, a criança, ela se torna que ela começa a sentir? Os sentimentos, digamos assim, porque o batimento cardíaco, o tecido cardíaco já é auscultado a partir da 6ª semana, né? Então não existe aquele negócio, canta pro seu filho na barriga? Sim, existe. Existe alguns, eu não sei te falar exatas semanas de gestação embrionárias, né, para isso. Mas existem alguns momentos em que a voz é importante, tanto que quando o neném nasce, que a gente coloca do lado da mãe, o neném tá chorando. Isso eu vejo diariamente. A gente coloca do lado da mãe, a mãe começa a conversar, o bebê para de chorar na hora. Na hora, é instantâneo. Então, porque reconhece a voz, até porque a visão do bebê é praticamente uma miopia muito grave, assim. É preto e branco e completamente embaçado. Ele não consegue fazer os formatos direito. Então, o reconhecimento da voz é muito importante. Quando o neném nasce, você como pediatra, você pega e o que você analisa? Então, eu falo o seguinte, eu costumo explicar, porque até meu filho me perguntou, mamãe, mas você não faz nada no centro cirúrgico? É porque o grosso que eu falo, né, a mão de obra mesmo, fica para anestesista e para o obstetra, né, para o cirurgião. A partir do momento que tira o bebê, o obstetra entrega para mim, toma que o filho é teu. E se minha parte. Exatamente. E se o neném respira, chora, tem alguma malformação, qualquer coisa, cabe ao pediatra intervir e diagnosticar. Então eu com a mulher grávida, ela já tem que começar a consultar com o pediatra? Então, a gente preconiza uma consulta basicamente no último trimestre da gestação. No último trimestre. Ali ele já pode começar. Sim. Que demais. E aí você junto com o obstetra, vai caminhando junto com a mamãe ali? Você fala qual momento? Com os exames, Sim, a gente avalia. Mas a consulta pediátrica pré-natal é mais importante para acalmar a mãe. Para tirar as dúvidas da mãe, né? Porque geralmente o obstetra conduz lindamente esse caminho, né? Para o parto, como vai ser o parto, o local, explica tudo. E a parte pediátrica entra nos desafios que a mãe vai enfrentar no começo, no período de recém-nascido. Existe hoje uma média ou algo que você tem visto que tem acontecido muito que poderia estar sendo evitado? De mal informações, assim, nesse período? Exato. Existe demais. O que mais você vê? Tabagismo durante a gestação, alcoolismo. A gente trabalha nós somos porta SUS também no hospital, né? Então a gente trabalha com as gestantes do SUS. E doenças venéreas, sífilis, HIV, a gente, graças a Deus, tem pouquíssimos, né? Tem 11 anos que eu tô em mas a gente acho que eu vi um caso só, se eu não me engano. Mas sífilis é muito recorrente, mães que foram tratadas incorretamente, que não tem comprovante. Então é uma desinformação quando a mãe chega no hospital para ganhar neném. Tem mãe que não chega nem com cartão de pré-natal, não sabe o tipo sanguíneo, não sabe quantas semanas tá. Eu falo, minha filha, cadê os documentos, né? Que é importante para o pediatra.
Pediatra adora fazer conta. Fazer conta? É. Fica em cima. É. Quando você tira, você põe pra chorar? Eu tenho que fazer o bebê chorar, né? E significa que quando o bebê chora, é um sinal de boa vitalidade, um sinal de circulação cardíaca, circulação pulmonar, ok. Então a gente espera que o neném chore logo a nascer, mas existem vários critérios que a gente avalia. Tônus muscular, coloração da pele, né, choro, enfim, tudo isso. Frequência cardíaca, tudo isso nos conduz a intervir ou não no bebê. Doutora, então vamos entrar nas nossas... Porque a gente abriu uma caixinha de pesquisa, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da doutora Tiziana, né? Inclusive você acabou de responder, né? Que quais são os sinais mais comuns que um recém-nascido está com boa saúde? Que um recém-nascido, nesse momento do nascimento, é a escala de Apgar, né? Que a gente chama. Então a gente dá notas, né? Apgar. Quem é esse senhor? Isso é um Instagram? Passar o cabelo. Então, essa escala, ela tem alguns critérios que a gente dá nota, de 0 a 10. Né? Então, a nota no primeiro minuto e a nota no 5º minuto de vida do bebê. Então, entra os critérios como vitalidade, coloração, frequência cardíaca, choro, né? Uma série de critérios que a gente avalia como pediatra. Nasceu, levou para casa e aí que são elas, né? Aí que são elas. E você também acompanha essa questão da amamentação, indica a questão da nutrição, como que a pediatra está de cima, qual que é a distância? Sim, é importante a gente falar que o pediatra, né, o pediatra moderno, digamos assim, ele engloba aquilo tudo, né? Todo o estilo de vida da mãe, toda a condição socioeconômica da mãe, né? Porque isso também vale, principalmente a introdução alimentar, né? Que a gente fala, compra lima da Pérsia. Não tem lima da Pérsia, meu querido. O cara nem sabe o que é. Não tem na feira, não tem em casa. Então, como é que você vai dar? Doutora, você, vamos dizer assim, dançando entre SUS e particular, é uma escola que igual você está falando, né? A mãe vai reclamar, o que eu tenho aqui é o Nescau. Exatamente. Né? E aí... Farinha. A farinha láctea. Farinha láctea, boa e velha. Farinha láctea. Né? Então, assim, quando você pega esses pais, né, e tem que passar para eles qual que é a nutrição correta, o que enxergar ali que o neném está em... É um cuidado muito grande. A gente tem que ter um jogo de cintura, né? E tem que usar bom senso. Porque não adianta a gente falar o que tem que ser feito, que é assim, assim, assado, sendo que cada um, a gente está lá, eu sempre falo o seguinte, quem conhece o filho são vocês, pais, cuidadores. Eu estou com a sua criança num período curto, eu estou durante uma consulta, então, quando a mãe fala algumas coisas que a gente pega, eu falo que é o pulo do gato da pediatria, algumas coisas que a gente pega. Por exemplo, quando a mãe fala, meu filho não tá bonzinho, meu filho tá diferente, tá enjoadinho, tá esquisitinho. Fica atento, alguma coisa tá errado. Porque se a mãe nota alguma coisa, a gente tem que avaliar. Existe alguma linha vamos dizer assim, que o pai olha na criança, no recém-nascido, que ele tá com a nutrição adequada? Eu acho que o principal é o xixi. É a gente avaliar a quantidade de xixi. Olha. Criança que tá mamando no peito, sei lá, 3º, 4º dia, porque pode demorar uns dias para sair aquela diurese, né, o xixizão mesmo. Mas a criança que tá mamando no peito e a criança tá muito sonolenta, apesar do bebezinho dormir muito, mas a gente percebe que a criança tá muito sonolenta, fazendo pouco xixi já é um sinal de atenção para procurar o pediatra. Pode ser desidratação, baixa ingesta, sucção ruim. Né, até problemas mais graves, como cardiopatias, enfim. E que tudo através de exames você passa. Sim, a gente avaliando a criança também, né? A gente vê se a criança está desidratada, enfim. Tudo Passou essa fase. Existe alguma fase mais delicada? A criança você atende até 16 anos? Até 16. Existe uma fase mais delicada? Acho que é 16 anos. Para mim, a mais delicada é 16. Ebiatria não dá. Ebiatria é difícil. Como é que chama? Ebiatria. Ebiatria, que são os meninos ali São os adolescentes.
me escuta e eu que faço e deixa eu fumar meu pod. Exato. Nossa. Exato. Meu Deus. Aí você entrega pro... Toma, leva, papai. Eu falo, olha, aí a mãe, engraçado é que as consultas dos adolescentes, elas têm uma peculiaridade. A mãe chega cheia de queixa, o adolescente entra mudo, sai calado, e aí a mãe fala, aí quando a mãe fala, porque ele não come direito, porque só come porcaria, eu faço aquela boa e velha pergunta, né, onde que ele trabalha. Se o adolescente não trabalha, então quem compra porcaria em casa, geralmente é o pai e a mãe. E aí já é 1 minuto de silêncio no consultório, né? E você fala? Eu falo. Pô, ele trabalha? Não. Ah, mas ele só come miojo. Todo dia ele come miojo. Bolacha recheada, toma refrigerante. Ok. Seu filho trabalha? Tá roubando? Não trabalha, doutora. Então quem compra? Ah, doutora, sou eu. Então tá fácil de resolver, né, minha querida? Tá muito fácil. Não comprar, para começar. Então, a gente parte dessa pergunta, porque geralmente a queixa é alimentação ruim, que é um dos grandes marcos da adolescência, né? Esse querer, esse paladar meio infantilizado, e acaba que dá uma série de consequências para a vida adulta. Saindo aqui, a gente tava lá no xixi, né? Uhum. Tem que puxar o link, que os dois TDAH aqui, meu filho, a gente vai longe. E doutora, vamos ali, a criança vai continuar mamando. Qual que é a sua opinião em relação à introdução alimentar? Militar. Introdução. Qual que é a sua opinião em idade, o que, quando, né? Quem deve dar, o que deve dar? Vovô e vovó, sai da sala, por favor. Qual que é a sua? Então, eu falo que a introdução alimentar, regra geral, é feita ao 6º mês de vida. Existem casos selecionados que a gente entra antes, mas são casos assim, eu posso contar nos dedos quantos casos eu fiz isso em 11 anos de pediatria. Então, geralmente é no 6º mês de vida do bebê, porém a criança tem que ter alguns sinais de prontidão para que ela receba esses alimentos, né? Os sinais de prontidão, troca de objetos de uma mão para outra, a criança já tem vontade de pegar o que você está comendo e levar à boca. Geralmente a criança senta sozinha, senta sem apoio, não é que senta sozinha, ela senta sem apoio, né? E tem o reflexo gag, que é o reflexo que simula um engasgo, mas não é o engasgo, né? E que são sinais importantes para que a gente comece a introdução alimentar dessa criança. A minha introdução alimentar, eu falo que é a mais tranquila possível. Antes, olha como é que eu fazia antigamente. Eu escrevia assim, frutas que podem, taranã, 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 taranã. Na verdade, pode praticamente todas as frutas. E aí, porventura, eu esquecia de colocar maçã, sei lá. Aí a mãe me ligava, doutora, pelo amor de Deus, pode dar maçã? Você não escreveu maçã. Eu falo, gente, pode. São todas as frutas, né? Então, o que eu falo? Eu perdi mais tempo na minha consulta falando sobre isso, gastando meu latim para falar para as mães e tranquilizando, ensinando de uma maneira tranquila. Então, a minha introdução alimentar geralmente começa com as frutinhas, né? Uma frutinha por dia na primeira semana, na segunda semana 2 frutinhas por dia, até para a gente começar com uma frutinha por dia é importante, para a gente ver o potencial alergênico, né, de que cada frutinha tem. A banana é muito comum de dar alergia no lactente, no pequenininho. Então, a gente vai oferecer... quer amassar a banana para dar pro neném, né? É o sonho de toda mãe, né? Mal sabem as mães, coitadas. Falam, ai, doutora, vamos começar a dar comida. Quando chega com 4 meses, fica desorientada querendo comida. Eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, calma. Vamos esperar a hora certa, porque você vai ter... O seu sossego tá aqui no TT. Vai pra lá e pra cá, leva o menino mama a qualquer hora. Agora com comida começa a complicar um pouco. Existe muito menino deixando de desmamar antes dos 6 meses? Ah, existe? Ixi. Então ele tem que aplicar o leite de farmácia. Como assim? Criança... Parou de mamar aqui no 6º mês e... Não, na verdade, o que acontece? A introdução alimentar não significa que a criança vai abandonar o peito. Muito pelo contrário. Sim, não. O leite materno continua sendo essencial até o primeiro mês de vida, até o primeiro ano, de vida do bebê. E a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza até o 2º ano de vida do bebê, que mantém assim aleitamento materno. Coitada da mãe. Não, coitada.
Então, assim, a introdução alimentar, ela é para complementar. A gente está apresentando os alimentos para a criança. E existe ele parar de beber antes dos 6 meses? Por exemplo, às vezes a mãe não tem mais leite? Sim, aí por isso a gente usa a fórmula. As fórmulas infantis. Que estão nesse mundo para ajudar. O pessoal faz um escarcéu, assim, sabe? Eu sou muito defensora da amamentação, do aleitamento materno exclusivo. Porém, existe uma coisa que muito pediatra tem que avaliar. Eu acho que tem que ser uma coisa que a mãe quer. Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, porque eu vejo diariamente no meu consultório mães que chegam praticamente desesperadas, noite sem dormir, já passaram por várias consultoras de amamentação, não conseguem amamentar por N motivos. Então a gente tratou aqueles motivos tratáveis, por exemplo, o freno lingual do bebê, né, uma pega inadequada, a gente ajustou a pega, fez tudo que a gente podia. E a mãe continua tendo dificuldades. Aí a gente vai descobrir com um pouquinho mais de conversa que não é que a mãe tem dificuldade, a mãe não quer amamentar. E fica a galera, tem que amamentar, você vai ser menos mãe por isso. Nossa. Não significa que você ama seu filho, que você não ama seu filho. Então, assim, é uma pressão fora do normal, sabe? Então, eu sempre falo o seguinte, quer amamentar? A primeira pergunta que eu faço, você quer amamentar? Tem vontade de amamentar seu filho? Ah, doutora, tem. Quando a mãe dá uma titubeada, eu falo, posso falar pra você por que você deve amamentar seu filho? Tem N motivos, posso te dar uma aula aqui pelos motivos. Mas se você tiver um pelo qual você não queira, a gente vai desistir, vai passar a fórmula. Entendeu? Então a gente tenta, não conseguiu, vamos pra fórmula, ela tá aí pra isso. Eu acho que o curso de pediatria lá, residência de pediatria, vocês tinham que ter uma aula da psicologia dos pais. É verdade. Porque você passa muito mais dando carinho. Com certeza. Pra pai e mãe, então, às vezes nem tá falando ali sobre o menino. Exatamente. Tem que falar, você falar com uma mãe que... O meu consultório é assim, é um divã, tem uma mesa, tem um computador em cima de uma mesinha móvel, pequenininha. Então eu fico bem próximo dos pacientes, dos pais, né, na verdade. E as crianças, elas são a antropometria, minha secretária, que é técnica de enfermagem, que faz. Então, medir, pesar, né, circunferência da cabecinha para depois eu examinar. Então, nesse período que eu tô conversando com os pais, rola altos desabafos. Que é isso? Altos. De crise conjugal até... Doutora, olha a foto do cocô aqui do neném, que eu tirei anteontem. Não, ela acabou de contar aqui pra mim. Não, meu celular aqui é cheio de nudes. Falei, como assim? Pipi, pepeca, cocô, os neném tudo, né? Engraçado. Uma coisa, manda pra doutora. Engraçado que a gente vai ficando meio bitolado com isso, sabe? Aí quando a mãe fala assim, ai doutora, meu filho teve um episódio de diarreia. Eu falo, você tirou foto? Aí toda mãe fala, ai doutora, eu tirei. Eu falo, deixa eu ver. A gente vai ficar meio viciado em fotos de cocô. Você sabe que eu escrevo vídeos sobre médicos, né? E não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, dizem que quando dentista, por exemplo. Dentista vai numa festa... Não, nutricionista. Nutricionista vai numa festa e fica analisando o que a nutricionista come. As pessoas ficam olhando o que você dá pro seu menino? Menino de... Olha, tomara que não. Muito difícil. Tomara que não. Eu consegui segurar do Caio doce até 1 ano e 8 meses. E aí, com 1 ano e 8 meses, eu cheguei na festinha que minha mãe tava com meu filho. Eu nunca mais esqueço. Tava ele todo lambuzado de picolé de chocolate. Mãe, ela, dane-se você. Eu vou dar e pronto. Eu sou vó, eu nasci pra isso. Eu vou dar e pronto. Você acabou de falar, né? Minha mãe fez isso. Ela socou no Henrique uma pamonha de doce. O menino parece que nunca tinha visto nada que não fosse melhor que uma pamonha de doce. Dificilmente tem, né mesmo? Também, pamonheira? Doutora, agora que a gente chega num assunto muito, vamos dizer assim, que está delicado, até porque nós estamos vivendo uma sociedade que está evoluindo muito rápido, vamos dizer, materialmente. Né? Então, você disse que essas crianças elas recebem estímulos demais. E
como isso é importante na vida não apenas da criança, eu tive problema com isso, sono, né? Sono. Como que põe uma nenenzinha, uma criança lá para dormir, sendo que se eu quero distância desse menino, eu dou um tablet para ele. No Instagram tem vários cursos, já viu? Bebê dorminhoco, faça seu bebê dormir em 2 dias. Aprenda regras mágicas para o bebê dormir. Não existe regra mágica, não existe, né? Como que você lida com um charlatão assim? Uai, já dá risada, né? Já dá risada e espera o paciente voltar, porque ele vai cair no charlatanismo e espera ele voltar. Essa é a regra, paciência para esperar o paciente voltar, porque ele vai voltar. Mas vamos lá, agora tá aqui, chegou meu neném. Não dorme. O que eu faço? Quantos meses tem o seu bebê? É importante porque existem várias etapas, existem saltos de desenvolvimento, né? Que afetam muito o sono do bebê. Por exemplo, se seu bebê está em aleitamento materno exclusivo, se está com fórmula. Porque, por exemplo, o bebê ele chora por vários motivos. Desconforto, fome, frio, calor, né? Porque, exatamente, a única forma que tem de se comunicar. E lá em Umas, o povo acha que o neném nasceu na Finlândia, em pleno inverno finlandês. Porque nesse calor absurdo, os meninos estão de capote, luva, meia, calça em cima, cachecol, tudo. Então, assim, o bebê... E você bate, vamos dizer assim, você é contra. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? O bebê tá chorando de calor. Tira a roupa que melhora. E tira o neném. Você tá doido? É. Pois é, um calor desse. Então, o bebê, ele chora sempre por desconforto, né? E isso... deixa, quando a gente já fala isso, que a única forma que o bebê tem de se comunicar com os pais é chorando. O bebê não fala, o bebê não tem outra forma de se comunicar. Então, a comunicação do bebê com choro, a gente vê o que pode estar incomodando. Então, se a gente viu que o bebê está bem alimentado, o bebê não está com a fralda suja, o bebê, enfim, né, tá com a roupa adequada para a temperatura goiana, né, não está na Finlândia. Então, a gente acalma os pais, tranquiliza. A partir daí, a gente vê o que pode estar incomodando o bebê, né? Outros fatores que podem estar incomodando. Se não tem nenhum fator que está incomodando o bebê, a gente passa para as técnicas. Existem algumas técnicas, né? Nenhuma funciona com todas as crianças. Nenhuma. Sonos diferentes. Sonos diferentes. Então, assim... Somos pessoas diferentes também, desde que nós temos. Então não tem como. Bom, que a gente pode falar, assim, basicamente, sobre o sono? É um mistério, é um mistério. Higiene, bom, deixa eu voltar um pouco. Higiene do sono, sabe o que é higiene do sono? Não sei nem a minha ultimamente. Higiene do sono. Nossa, eu tô chegando tão cansado de produtor, eu quero chegar e deitar e dormir. Tô trocando banho pela cama. Nossa, Ciana. Meu Deus, vocês médicos sabem o que é isso, né? Sabem. Mas, então, higiene do sono, o que é? Higiene do sono é a gente fazer o momento para a criança se preparar para o sono. Tornar um ambiente propício para que a criança sinta sono. Para que a criança durma bem e tenha um sono tranquilo, né? Então, o que é? Abaixar as luzes, tipo aqui. Abaixa as luzes... Solta fumaça. Desfoca o fundo. Bota um doterra. Exatamente. Um olhinho de lavanda. Ajuda bastante. Me ajuda, de verdade. Uma música. Não é o Zolpidem, não. Rivotril. Não, Rivotril sim. Meu Deus do céu. Aí você vai falar que é o olhinho de lavanda que funciona. Não, tomo pra dormir, não. De verdade. Quando eu dou minhas crises de ansiedade, aí tem umas gotinhas, SOS. A minha psiquiatra falou, e me ajudou bastante. Mas graças a Deus eu sou bom pra dormir. Eu sou ruim pra acordar. Quem não, né? Então, assim, aí, voltando, a higiene do sono, que é importante? É uma preparação. Sim, é você tornar um ambiente propício. Por exemplo, nos dias que você tem tempo para se preparar para dormir, que sei lá quando foi a última vez que a gente fez isso, tem toda a rotina. Você toma banho, bota seu pijama, sai da internet, sai do celular, escova seus dentes, faz alguma coisa na cara, enfim. E depois vai para o quarto.
A criança, o bebezinho, ele tem que ter essa rotina. A rotina é importante. A previsibilidade é um fator importantíssimo para adequação, tanto do sono quanto de qualquer outro hábito que a criança vai desenvolver. Hábito é a palavra, né? Que é vamos lá, uma programação neurolinguística, né? A criança, não é que ela sentiu aquele momento, ela sentiu o cheirinho. Nossa. Sim, ela sentiu vou ficar na hora de eu ir dormir. Então, desligar as telas de casa, porque não adianta todo mundo... Eu sempre pergunto assim, vocês dormem em casa que horas? Ah, doutora, a gente dorme 2 horas da manhã, mais ou menos. E você quer que sua filha durma que horas? 8. Não tem jeito, né? Então, a gente vai ter que adequar um pouco, não mudar, né? Porque tem pais que trabalham e chegam em casa 1 hora da manhã, meia-noite, enfim. Então, a gente tem que adequar a rotina para que fique mais tranquilo, para que a criança tenha um sono tranquilo. Doutora, eu tenho visto, como a gente tem conversado sobre esses níveis socioeconômicos, agora eu quero voltar a esse tempo, porque é uma dúvida que agora é minha, essa aqui mesmo, não há dúvida daqui, de coisas que eu vivo. Eu também convivo com pessoas nas minhas redes sociais de todos os níveis socioeconômicos, desde o pobre até o bilionário. A gente conhece. Isso não nos faz melhores do que ninguém. Não. E a informação tem que chegar para essas duas pessoas de forma correta. O que eu tenho sentido, que eu queria te perguntar, ter babá demais atrapalha? Depende. Aí que tá. Quando eu fugir da minha responsabilidade, deixa eu babar. Então, uma hora a conta vai chegar. Me distancio ou me aproximo? Uma hora a conta vai chegar. Chega. Uma hora a criança te joga na cara que te chama pra perto dela, por bem ou por mal. Né? As babás, o Caio sempre conviveu com babás, porque eu sempre trabalhei. Eu voltei a trabalhar, o Caio tinha 1 mês. Então, assim, eu falo que babá é igual chupeta. Assunto polêmico também da chupeta. Chupeta, a gente é contra, mas ela é necessária. E quando? Quando a gente precisa. Quando criança chora, num caso extremo, a gente bota chupeta. Assim é a babá. Quando você precisar trabalhar, precisar se ausentar, né? Obviamente a criança não vai deixar a criança sozinha, porque falaram mal da babá. Então, não tem porquê. Então, use a babá com sabedoria e o mínimo de tempo possível, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Chegou em casa, pega seu menino pra brincar. Chama a culpa pra você, chama a responsabilidade, né? Muitas vezes o cansaço pega, né? Enfim, eu falo como mãe também, mãe médica, muitas vezes o cansaço pega. E o Caio, hoje em dia, com 5 anos de idade, é mamãe, vamos jogar bola, mamãe, vamos não sei o quê, mamãe, vamos não sei o quê. Mas desde cedo, desde, sei lá, 1 aninho de idade, quando ele começou a andar, que era uma fase muito difícil, cara, eu chegava do trabalho, a babá saía. Quando eu chegava, ela saía. Gente, olha, sem brincadeira. Tinha dia que você fica mais 10 minutos. Pelo amor de Deus, eu pago hora extra. Mas era difícil. Mas, de qualquer forma, é importante. Mas engraçado, pouco que a gente tem de convivência, né? A gente assiste muito digitalmente as coisas que você fala. Nós temos amigos em comum. Sim. Mas a gente vê como é diferente o Caio com você. Né? O cuidado, a forma que beija, a forma que defende, né? As coisas que a gente escuta, como ele é apaixonado. E você traz isso desses momentos, né? Sim. Agora não falando com a doutora. Sim. Né? Agora falando com a mãe. É importante. Você traz isso nesses momentos. Como que no futuro essa criança pode cobrar isso do pai? Você acha de forma tão dolorosa? A gente tem que falar. Eu acho que quando eu falo de conta cara para chegar, é justamente nisso. A presença, o tempo de qualidade. Fala-se muito de brincadeiras, formas de estimular a criança, que para mim, na verdade, eu nem ligo tanto para isso, sabe? Não é uma conduta que eu falo, olha, com 4 meses a gente tem que fazer isso, 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 isso. Com 5 meses, isso, isso e aquilo. Bom, obviamente a gente ensina, né, a parte global, tem materiais que explicam tudo isso,
Mas o mais importante é tempo de qualidade com a criança. É você estar presente. Porque desligar. Tem pai aí que tá querendo com um menino de 1 ano transformar ele num castor, né? Num engenheiro civil. O menino nem sabe o que tá fazendo, já põe o menino para construir uma cama. Não é isso. Não é isso. É você se dedicar à criança. Às vezes, aquele tanto de brinquedo, eu vejo isso no consultório. O meu consultório não tem brinquedos que despertem a imaginação, despertem a criatividade. O meu objetivo foi levar os brinquedos mais simples do mundo. Tem uma Barbie descabelada, uma Barbie horrorosa, tem um pedaço de um bulizinho, uma bolsinha velha de boneca, um carrinho quebrado, um robozinho velho. Uma tampa de um aquário. Exatamente. Uma colher velha. E o menino brinca de... E as crianças adoram. E é nesse momento que a gente percebe que geralmente, muitas vezes eu falo com os pais, tá vendo? Isso aí é o que interessa para a criança. Porque naquele momento que a criança está brincando com aqueles brinquedinhos que não fazem nada sozinho, eles pedem ajuda para o pai. E é o momento que o pai ou a mãe brincam com a criança. Agora, falando sobre como filho, né? Nunca fui nós lá em casa, minha mãe sempre, nossos pais, eles buscaram brinquedos que estimulassem principalmente a inteligência. Vamos dizer, Pense Bem. Lembra do Pense Bem? Lembro. Pense Bem, Master. Essas coisas eu tava lembrando. A gente nunca teve videogames, não. Game Boy, todo mundo. Nosso era bicicleta mesmo. Mas, engraçado, hoje eu sou, né, criativo, sou um humorista. O que mais eu lembro das coisas que me marcam como adulto hoje foram os momentos em que minha mãe e meu pai nos colocaram para criar coisas junto com eles. Exatamente. Olha, a gente está com a Páscoa. O que é a Páscoa? Não, pai, tem coelho. Uhum. Não, mas o coelho, o coelho tem pé de galinha. Não, então a gente precisa. Aí ele ia lá, assim, e desenhava um pé de galinha assim para poder pregar no chão. Uhum. Aí a gente ficava assim, mãe, isso não é pé de coelho, mãe. Minha mãe sempre foi desse jeito. E assim, hoje vejo, né, que isso me desperta. Uhum. Me desperta para saber o que realmente eu tenho que fazer. Quando você me traz esse negócio do tanto de brinquedo, né, é mais... Tô segurando para poder falar sobre esse assunto, porque isso vai bombar tanto na internet. Ai, meu Deus. É porque, assim, o tanto de brinquedo também é o tanto de iPad. E a dúvida que eu acho que a gente mais tem aqui, por a gente estar falando, a mãe está agora escutando sobre isso num iPhone. Exato. Num telefone. Então, o que significa essa magia que tanto pode ser bom quanto pode ser ruim? Que significa o tal do tempo de tela? Então, o tempo de tela, os neurologistas, a parte científica que estuda o cérebro da criança, ele fala que o tempo de tela em excesso numa criança, ou até uma exposição prematura, uma exposição pequena, porém prematura para crianças, causa um atraso de desenvolvimento gigantesco, né? E hoje se sabe que quanto mais a criança fica em tela, até nós adultos, se a gente passa muito tempo conectado, muito tempo em redes sociais, né, enfim, ou a criança vendo vídeos, né, desenhos, menor o limiar para frustração essa criança vai ter, mais problemas emocionais. Se frustrar mais facilmente. Exatamente, porque ela não frustra, ninguém briga com ela ali. E ela tem tudo que ela quer. Tudo. Agora eu quero ver o Bita. Isso. Não, mas agora eu quero ver o Felipe Neto. Uhum. Agora eu quero ver o Lucas Neto. E ele vai me entregar o que eu quero. Exatamente. Então a criança... A gente passava o dia inteiro esperando pelo episódio do Chaves. Castelo Rá-Tim-Bum. O dia inteiro esperando, mas a gente tinha que brincar, fazer a tarefa. Exatamente. Primeiro vamos estimular a criatividade, vamos estimular a parte física da criança, que isso é completamente ligado à criatividade. Não tem problema, né? Não, de maneira adequada, de maneira comportada. Eu estava vendo um caso esses dias que eu achei muito interessante. Aquela mãe que vai ser criticada no restaurante. A mãe chega no restaurante,
tá com uma criança de 2 anos de idade. A criança no terrible two, assim, no pico da adolescência infantil. Não quer nada, não gosta de nada, não come nada. E aí a mãe vai e dá um celular para a criança. Quantas pessoas vão julgar essa mãe? Porque vão falar que a mãe foi preguiçosa, que a mãe deu o celular, que aquilo lá causa um atraso de desenvolvimento gigantesco naquela criança. Muita gente vai criticar. Mas quantos sabem quantas horas aquela mãe correu atrás daquela criança? Dia inteiro. Dia inteiro. Às vezes o dia inteiro, às vezes demorou para sair de casa, às vezes nem se arrumou direito. Entendeu? Então, assim, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso tanto para ser pediatra quanto para ser pai e mãe, principalmente. Existem hoje, você no seu, vamos dizer ali, existe hoje uma idade que você chega e assiste que um menino, nossa, esse menino tá com muito tempo de tela? Ah, tem. Nossa, tem criança de 6 meses que chega no consultório, o pai já dá o celular. Olha, ele adora o Bita. Eu falo, não, ele não adora o Bita. Ele não adora, ele tá vendo as cores, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali. Ele tá vendo o cérebro entra em stand-by. E a criança fica aquele acúmulo de cores, acúmulo de movimentos, informação, música. Então, tem crianças muito pequenas. 6 meses, assim, eu posso falar que tem até crianças menores. Porque é engraçado, né? A criança pega tato, né? Ouve audição. Olha, já são 3 sensores do corpo, né? Que está estimulando a criança. Ela está segurando já aquilo, ou seja, quando ela sentir aquela textura do celular, ela já sabe. Os menininhos pititicos, gente, é impressionante. Eles fazem assim com o dedinho, ó. Não sabe o que é uma letra, mas já sabe exatamente o que já sabe exatamente. Então, assim, até os 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 1 hora, 2 horas no máximo por dia. Voltamos à nossa entrevista, que a doutora Tiziana estava desesperada para ir ao banheiro. Brincadeira, foi eu. Doutora, eu tenho uma proposta para a senhora. Eu tenho uma proposta para a senhora. A gente ia entrar nesse assunto, né, sobre o autismo, mas a gente vai ter uma programação aqui no nosso Sua Saúde, que vai falar... Nós vamos trazer psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, professores de educação física, pais, mães e também autistas, para poder conversar com a gente. Pessoas que, né, depois de vamos dizer, velhos, entenderam essa... O que é? Uma patologia? Não, é um distúrbio. Então, e precisamos trazer pessoas que falem a verdade. Sim. Porque essas mães que andam... Esse mundo cor-de-rosa, essa romantização do autismo é puxado. E então, nós precisamos trazer informações corretas, decentes e diretas, reais. E fiquei sabendo que você vai fazer está pensando em fazer uma pós-graduação em psiquiatria infantil. Se Deus quiser, ano que vem começo. Mas é um tema que a gente pode abordar com muita facilidade, mas com muita dificuldade também, ao mesmo tempo, porque é um tema muito extenso, né? Então, a gente, como pediatra, respondendo uma das perguntas de uma seguidora, inclusive, eu não faço diagnóstico de autismo. Eu, como pediatra geral, não faço diagnóstico. Eu passo para um colega. Mas durante a consulta pediátrica, a gente já tem sinais de alerta e, geralmente, tem muitos casos que praticamente o diagnóstico se confirma com a avaliação neurológica ou psiquiátrica. Então, eu tenho 2 convites para você, se você quiser, né, doutora? Nossa conversa ficou muito pergunta ainda. Eu tenho 2 convites, né? Seremos muito honrados aqui nós da Guará, aqui da Pátria Amada Goiás, da Sua Saúde. Primeiramente, eu queria te convidar para que você viesse falar sobre pediatria em relação ao autismo, com todos. Vamos fazer um super episódio. E você é meio pretencioso, né, doutora? Queria convidá-la para estrear também um podcast com a gente, em vez de ser Sua Saúde por esse mundão afora, em vez de ser Sua Saúde, queria te convidar para o Sua Pediatra. Ela saiu aqui agora. Ótimo. Né? Se você quiser, seja... Prazer, já tenho tudo planejado. Na cabeça, nem terminei de te convidar. Inclusive as convidadas. Mesmo?
Nossa, quem você traria? Doutora Gisele Bessa e doutora Camila Prudente, né? Que são minhas amigas desde o começo da pediatria. São excelentes profissionais. Inclusive, eu já comentei com elas, elas já estão... Já? Não, então você fica à vontade, coloque a nossa mesa como a sua mesa. E sempre o que a gente tem batido aqui, doutora Tiziana, definitivamente isso aqui não é um canal que busca sucesso. Eu acredito que a gente vai conseguir o que a gente quer trazendo informações corretas, né, o que a gente está dizendo. E esse convite de você aceitar uma referência, uma pessoa que eu conheço que é tão estudiosa, tá aqui com a gente e poder levar essa informação correta para as pessoas, para a gente, eu acho que esse é o nosso propósito. Né? Então seja bem-vinda nos nossos próximos episódios, doutora Tiziana. Ela vai vir no Sua Saúde quando não for falar de pediatria. Quando ela for falar de marketing que não dá certo. Isso aí tem muito conteúdo. Médico, marketing que não dá certo. Não é medicina. Né, doutor? Nossa. Então, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Um beijo pra você. Beijo no Caio, beijo no Hector, beijo em todo mundo da família Lima. Eu vou deixar. A próxima vez, gente, se ela não trouxer uma picanha pra nós, porque eu sei que os irmãos têm açougue do bom lá em Goiás, e umas, né, doaram carne lá pra gente da nossa obra. Coisa boa. Muito obrigado. Então, deixa as considerações finais pra você. Então, foi um prazer enorme aceitar seu convite, foi uma honra pra mim, tá? E falar da pediatria de uma forma, como eu falo, assim, uma forma mais clara e mais sem neura, sabe? Eu sou muito a favor daquela pediatria maternar sem neurar, né? Porque de mãe neurada e de vó neurada já tem um monte. Então, o que a gente quer é colocar a informação de uma forma mais fácil de entender para que seja um maternar mais leve. Então, que as pessoas se acostumem com as nossas sinceridades, porque só a gente sabe o quanto a gente estudou para poder passar informações relevantes e reais. Né? Eu falo assim que eu aprendi muito em relação à questão de estudar para poder saber retirar isso de bons profissionais igual vocês. E vocês? Quantas noites ganhadas, né? Ganhadas estudando, evitando família, às vezes, evitando assim, tendo que optar pelos estudos, né, doutora? A gente sabe como que é o caminho da medicina. E se é uma honra para você, é uma honra para nós também aqui da nossa produtora. Seja bem-vinda, traga suas amigas. Vai ser um prazer. Vamos desenhar esse novo... Não, muito obrigado. Galera, a gente chega aqui ao final do Sua Saúde com a doutora Tiziana Gaggiato. Saiu! Olha, tem 20 anos que ele fala esse nome. Mas é italiano. Italiano, tá vendo? Eu sou italiano ali do Caravelo. Gente, muito obrigado, doutora. E até a próxima aqui no Sua Saúde Podcast, aqui no canal do seu Valdemar. Então, não perde, a doutora Tiziana vem aqui com sua pediatra. Um beijo para vocês.